passadas, nós falamos aqui no capítulo 11 sobre a Torre de Babel, né? E a gente ia desenvolver um trabalho, mas aí a gente estava sem quórum aqui para poder desenvolver na última aula, né? E aí a gente deixou para lá, mas assim, eu queria ouvir de vocês, né, para a gente fechar esse capítulo 11 e darmos um salto triplo aí para o capítulo 12, né, onde vamos falar sobre o capítulo 16, né, dando sequência aí às histórias de Abraão, tá? Bom, no capítulo 11 de Gênesis é aquela célebre história, né, que Nimrod, ele, para perpetuar o seu nome, ele faz uma estátua, ou melhor, uma estátua não, uma torre, não é, irmãos? E essa torre, né, que ficou conhecida como a Torre de Babel, né, é uma torre que vai ter um simbolismo muito grande para aquela época, visto que a Torre de Babel, vejam, Deus havia julgado a humanidade e a condenação que ele aplicou para a humanidade naquela ocasião foi o dilúvio, né? O dilúvio foi um julgamento de Deus para toda a humanidade. E aí o capítulo 11, quando fala sobre a Torre de Babel, Deus dá uma orientação para aquele povo, não é? Deus orienta o povo que eles se multiplicassem e se espalhassem sobre a terra. Mas, contrariando os desígnios de Deus para a humanidade, eles preferem fazer o seu planejamento, né? Fazer os seus planos sem contar ali com a essência de Deus, né? Deus não poderia, né, dentro da visão deles, interferir nesse projeto. Então, o que eles fazem? Eles expõem... Ô Jesus, deixa eu colocar direto aqui, irmão. Tô tentando chegar lá, mas tá toda hora bloqueando aqui o... Deixa eu sair daqui da tela, assim é mais rápido. Pronto, aqui. E agora a gente amplia aqui a tela. Então, esse capítulo 11 aqui. Então, hoje, né, nós conseguimos compreender, e assim, há estudos, né, que colocam que cronologicamente essa Torre de Babel foi construída cento e poucos anos depois do dilúvio. Então, olha, irmãos, eram poucas as pessoas, né, há um século que havia sido passado, e assim, portanto, a memória deles estava muito fresca quanto ao Deus que puniu aquela geração, aquela humanidade da época, por eles sim quererem ignorarem a Deus, não é? E aí culminou o que? No dilúvio, não é? Um movimento aí punitivo de Deus. E aí, passado um século depois, em todo o mundo, todos eles falavam uma única língua. E de repente, quando eles começam a construir aquela torre, e aí você vê, não é? Noé, quando sai da arca, a primeira atitude de Noé não foi construir uma torre em seu nome, mas ele vai construir um altar a Deus e vai apresentar a Deus a adoração que lhe era devida. Não, Nimrod e aquela população, eles preferem fazer o quê? Construir uma torre para que os seus nomes ficassem gravados na história. Desta feita, né, eles acabam entrando num pecado, né, em que a arrogância, a vaidade, a autolatria ficam muito evidentes aqui no texto, né? Versículo 4 diz assim: Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado de todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Mesmo quando Deus havia dito: olha, vocês vão se espalhar, é esse o propósito, mas eles queriam fincar.
Então, no ato de rebelião contra Deus, de rebeldia contra Deus, eles tomam essa atitude de construir essa torre. Então, a pergunta que a gente fez e lançamos para vocês era: assim como houve um ato de rebelião contra Deus naquela ocasião, que torres têm sido levantadas hoje em que destacam essa rebeldia da humanidade para com Deus? Então eu quero ouvir de vocês aí, alguém que possa começar, e a gente vai desenvolvendo um pouquinho aí, a gente deixa aí uns 10 minutinhos para a gente falar sobre isso, depois a gente avança para o capítulo 16. Quem começa? Sem atropelar um ao outro, porque senão aí todo mundo vai falar. Vamos lá. Fala aí, Varão. Como eu tinha comentado até com o senhor, né? Sim. O que acontece? O senhor já deu uma fala do que eu já tinha separado. Porque eu já falava justamente sobre isso, sobre o 4:11. O seu nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sim. E eu linkei isso justamente com Gênesis 9:7. 9:7. E Deus manda eles se dispersarem pela terra, né? Uhum. E proliferarem nela. Então é espalhado. É espalhado, aquele povo é espalhado. E o que acontece? Como o senhor falou, a gente tinha que linkar isso com os dias de hoje. E o que eu consigo ver, o homem novamente tirando Deus do centro e se colocando no centro. Só que hoje ao inverso, né? Como eu tinha falado com o senhor. As línguas espalharam o povo, a diferença das línguas. Uhum. E hoje a gente vê o homem se juntando, as nações se juntando, criando um governo único. Hoje a gente se fala muito nisso, né? De se criar um governo único. Inclusive hoje em dia nós conseguimos ver o Lula falando da OTAN, algumas coisas assim, né? Nesse sentido de vocês têm que mandar, vocês têm que comandar, e tudo isso. E eu vejo isso, aquilo que Deus separou nas línguas, o homem hoje tentando unificar novamente, e pior, tirando novamente Deus do centro disso tudo, né? Uhum. Então essa torre da soberba, essa torre do homem como centro novamente, é o que eu vejo que isso está tentando ser levantado hoje, a comparação que eu faço da nação lá atrás. Só que ao invés do povo se separar igual lá atrás, o povo está tentando se unificar novamente. Falar uma mesma língua, né? Uma mesma forma de pensamento, né? Isso é muito, muito evidente, né? A gente consegue perceber isso muito nitidamente. Poxa, foi muito bom quando tu até comentou sobre isso, né? Assim, o falar, quem falar diferente a isso, eu fiquei abismado quando eu ouvi que a ONU, eu nem averiguei a notícia, para ser sincero, eu vou depois filtrar isso. Mas ele falava sobre a ONU, né? Desculpa, eu falei OTAN, mas a ONU. Quando a ONU fala que as pessoas, elas, quem não falar a mesma língua quanto a questão do LGBT que ia mais, será tratado como um criminoso, né? Já lançou bases para a humanidade de que assim os próximos anos vão ser anos em que quem não falar a mesma língua, né, veja, né, aquilo que o Luiz comentou aqui, vai sofrer sanções aí. Então, é o prenúncio aí do que a gente tem visto, né? Aí eu queria continuar passando fome, né, pastor? Mas tem que falar a mesma língua. Exatamente. A ideologia. E aí eu queria, o irmão Adão comentou comigo sobre uma torre que é construída aí, irmão Adão, né, nos dias de hoje, assim, dentro desse cenário, né, que aí o Luiz colocou de uma forma muito mais abrangente, né, colocando de um linguajar só, mas tem uma torre que tem sido levantada assim dentro da sociedade,
Fala pra gente aí, irmão Adão. Divide aí o seu conhecimento aí, a sua eloquência aí com a gente aí, por favor. Opa, na verdade, o Luiz já matou o negócio aí, mas Verdade. eu gostaria de comentar sobre um problema muito sério que está no mundo, na sociedade hoje. É a questão da ideia do homem destruir a identidade, destruindo a família através da ideologia de gênero, Uhum. casamento de pessoas do mesmo sexo, do LGBT, Uhum. a valorização mais de coisas e animais, e deixando o homem que é a imagem e semelhança de Deus em segundo ou terceiro plano. Então coloca o homem no centro, comandando o natural, que é a vontade de Deus, o projeto do Criador, de ter um homem que procria, que multiplica, que se relaciona. No natural, o homem está invertendo isso. Hoje, a humanidade já pode escolher entre 62 gêneros. Desculpa, picotou a hora que o senhor falou. Quantos gêneros? 63 gêneros. Misericórdia, isso tudo, irmão Adão? Isso tudo. E o homem pode escolher. Entendeu? E Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Simples assim. Então é simples, né? Mas ele quer confundir. A ideia é destruir a família, destrói totalmente a identidade do ser humano, que é a criatura de Deus, ela, pela graça de Deus, herdeiro da vida eterna. Com isso, o homem recusa a criação de imagem e semelhança de Deus que foi feito. Perfeito. É isso aí, irmão Adão. Então, É a desconstrução, né, irmão? exatamente, desconstrução dos planos de Deus. Perfeito. Ah, ótimo, irmão Adão. Poxa, bênção demais. É isso aí. Eu creio exatamente. É a desconstrução da masculinidade e a desconstrução da feminilidade também. Então, você vê muitos homens é, femininos e as mulheres macho, né? As mulheres protagonistas. Né? Então, isso é um problema seríssimo, né? Você vê que há uma tendência lógica, assim, uma sutileza, né, do inimigo, em que na nossa época, aí, na década de 80, não é? Eu vou falar da minha idade, tá, Evandro? Me permita aqui. Década de 80, quais eram os. Vou colocar aqui os filmes que eram lançados. Era o Rambo, era o Rocky Balboa, era tinha o Arnold Schwarzenegger e tinha Sean Connery enfim, eram só os homens, né? Eram os protagonistas dos filmes. Hoje você vê que assim as mulheres, né? Ficam há uma metodologia aplicada pelo inimigo, assim, de desconstruir a figura da liderança do homem. E agora não, a mulher está na liderança. Então, sem machismo aqui, falaria se tivesse alguma irmã, mas o padrão bíblico, aí a gente está na Bíblia, irmão. Então, se alguém discordar, vai discordar de Deus aí, mas no padrão bíblico,
E aí os teólogos mais, como é que fala, modernos, não é? Já não usam assim, não é a Bíblia, é a cultura judaica que era da época, era dessa forma, mas os tempos mudaram. Não, mas peraí, meu irmão, não é Bíblia, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, não. Ela é a referência, não é, para nossa vida e prática, não é? Então a vida prática está ali na Bíblia. Então são os conceitos que devem nortear a nossa existência. Muito bom, meus queridos. E eu quero ver se o Luciano tem algo a acrescentar aí dentro desse capítulo 11. Não sei, eu não estou conseguindo ver quem está na aula. Acho que o Luciano está aí ainda, né? Tá, né, Vaz? Divida aí essa sua inteligência aí com a gente aqui, uma sabedoria. Muito simples. Eu não acompanhei muito estudo, mas vamos ver que é a Torre da Avareza, né? Cada vez querendo passar por cima. Varão, a gente tá te escutando bem baixinho, hein, Vaz? Eu tô falando da avareza. Os dias de hoje. Sim. Homens mais jovens, e cada vez mais querendo dominar sobre isso, agora até mexendo com Varão, teu áudio não tá muito legal, não. Mas deu para entender, né? A tua questão, você tocou num ponto da avareza quanto à questão financeira, né, irmão? É o financeiro que hoje tá mandando, né? Você vê que o apóstolo Paulo ele cita isso, né? Que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, em que haveriam homens amantes de si mesmo, né? Avarentos, presunçosos. Então é uma torre. Boa, muito, muito bem citado aí, viu? Poxa, olha só, irmão, que bênção, né, irmão? A gente compartilhar, né, esse momento aí para falarmos sobre essa questão da Torre de Babel, que é tão presente, não é? Quando você lê Torre de Babel, irmãos, leiam torres de autolatria, né? Torres de vaidade, torres de pessoas egoístas, de egocentrismo, né? Então, a Torre de Babel fala muito sobre isso. Beleza, irmãos? Foi muito produtivo. Gostei muito, hein, irmão? Que tenhamos outras oportunidades assim, que a gente é uma das formas que a gente pode ter para desenvolver, não é, esse curso assim, que seja algo produtivo, né? Não para ouvir vocês, né? Não somente eu ficar falando aqui, mas a gente ter a participação mais assim efetiva de vocês. Vamos lá, então. Os patriarcas escolhidos. Então a gente entrou aqui na história de Abraão, né? Já falamos aqui sobre o chamado de Abraão. Quem não esteve na última aula, quem não pôde ouvir também a última aula, falamos que esse chamado de Abraão, ele teve o chamado em Ur dos Caldeus e confirmações de Deus sobre esse chamado, né? Então Deus ali em Harã, ele ratifica o chamado feito em Ur dos Caldeus. Então Abraão, ele até então, não é, que era chamado de Abrão, o seu nome vai ser modificado mais à frente, né? É chamado por Deus para sair da terra. E aí tem algo interessante aí que eu não citei, irmão Adão, na última aula, que aí nesse texto, que lá do capítulo 13, não é? Que fala sobre
a chamada de Abraão, de Deus para com Abraão, quando ele fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, terra tem a ver com cultura e possessões. Então ele fala assim, ó, sai da tua terra, ou seja, daquilo que te dá estrutura, né? Cultura e possessões. A parentela tem a ver com tradições. Então, muitas vezes é necessário para que o propósito e os planos de Deus se cumpram na nossa vida, a gente precisa romper com algumas tradições que a gente recebe na nossa família. Então, às vezes a gente limita os planos de Deus porque a gente recebe uma tradição dos pais dizendo assim, olha, o máximo que meu pai conquistou foi ser um contador, então o máximo que eu chego é até o contador. Não, não é? Deus pode fazer grande, Deus pode me elevar, desde que a minha visão esteja disposta a entrar e se encaixar em sintonia com aquilo que Deus quer para mim. Então, quando ele fala sobre tradições, tem a ver com essa parentela. E pai, da casa do teu pai, fala de conforto, né? Fala do cuidado, fala de apoio, fala de segurança. Então, vejam que há significados, né, da parte ali, quando Deus fala, sai da tua terra, tem a ver com cultura e possessões que ele tinha, da tua parentela, tradições familiares, sai da casa dos teus pais, conforto e cuidado, apoio, segurança, tudo envolve esse chamado. Ele deveria deixar tudo para trás e seguir aí uma rota direcionada aí para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ok? Esse último aí é o que mais acontece hoje, né, pastor? Não é, Vaz? A molecada não quer sair dentro de casa, pastor. Exatamente. E aí, essa é a grande dificuldade, porque aí não rompe, não é? Não rompe o cordão umbilical, e aí você tem dificuldades ali para que as coisas de Deus fluam, né? Então, em algum momento, irmãos, e aí eu vou trazer para a gente aqui, em algum momento, as aspirações de Deus não fluem na nossa vida, por quê? Porque a gente não deixou a nossa terra. A gente está preso a uma parentela. A gente está preso a um pai, na casa do pai. Então, que a gente possa romper e deixar que Deus, de fato, ele cumpra o propósito, o projeto, que o nosso pensamento seja voltado no pensamento dele, não no nosso. Quando a gente começar a aprender isso, irmão, tem gente que vai decolar. Jardim Salvador vai ser pequeno, Petrópolis vai ser pequeno. Por quê? Porque Deus tem coisa grande. Então, a gente compreender isso e abraçar isso. Ok? Então, esse é o capítulo 13. Eu não vou me ater... Capítulo 12, né? Eu falei 13, é o capítulo 12. Não vou me ater a isso, né? Que a gente falou na última aula. Abraão migra para o Egito. Abraão e Ló separam-se, não é? A gente falou aqui sobre os olhos carnais ali, diferente dos olhos espirituais, né? Enquanto Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, né? Abraão ficou na terra de Canaã. O que parecia ser muito um acordo mal feito, não é? Um acordo em que Abraão sairia prejudicado, na verdade não, né? Às vezes a gente tem que ter uma ótica espiritual, né? Uma ótica em que a gente consiga compreender que Deus, a ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Então parece que as coisas não estão dando certo, mas tem um propósito, tem um sentido nisso, tem um tempo para todas as coisas. Então Deus tinha reservado algo. Olha, se você começa a observar os grandes projetos de Deus na Bíblia, tudo demanda um tempo, não é, irmãos? Você vê o povo de Israel saem do Egito, mas não estavam preparados. Era 10 dias eles chegavam em Canaã, né, dentro de uma rota.
Não, eles passaram 40 anos, mais de 40 anos peregrinando. Por quê? Não estavam prontos, preparados para poder receber aquilo. Davi, não é, passou aí pelo menos aí, irmãos, quase 2 décadas para ser ser rei e assumir ali as promessas que Deus tinha sobre a vida dele. Porque era necessário um preparo sobre a vida de Davi. Abraão, irmãos, Abraão passou 25 anos para que as coisas completassem na vida dele. E é um tempo determinado para cada coisa, para cada pessoa. Já viu as crianças quando caminham, irmãos? Quando começa a caminhar, tem umas que são mais rápidas do que a outra, né? Umas que engatinham mais antes do que a outra, umas que começam a pronunciar as palavras antes, né? Então, e aí, mas cada uma tem o seu ritmo, não é? Eu tenho 2 meninas aqui que cada uma teve o seu ritmo aí de evolução dentro da sua infância, mas todas no final fizeram tudo que era para ser feito. Então, engatearam, andaram, correram, falaram, e assim irmãos. E às vezes a gente quer se comparar. Isso é um problema, né? Muito sério, né? Quando a gente quer comparar as coisas. Até ontem foi feita uma ministração com base lá no Salmo 73, né? Que fala sobre o Salmo de Asaf. Quando a gente compara os outros com a gente, e aí Asaf comparava e achava que estava tudo errado, né? Tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Foi lindo demais, né? A ministração do pastor William. E aí a gente começa a perceber que assim, Deus tem um tempo para cada coisa. E Abraão precisava ser amadurecido na fé. Veja, ele é conhecido como o pai da fé, mas no primeiro desafio dele de fé, ele fraqueja. No primeiro desafio, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Lá vai Abraão para Harã, junto com o pai, com o papagaio, com o cachorro, o periquito. Vai com a família toda, primo, tio. Abraão, chega em Harã, sai da tua terra, sai da parentela, sai da casa dos teus pais, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Não é essa terra aí que tu já conhece, todo mundo já conhece, rota comercial aí de Mesopotâmia, de Ur para Harã, todo mundo já conhece isso, Abraão. Agora você vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Onde tu vai ser peregrino ali naquela terra, onde que as pessoas vão... Você não vai ser conhecido. Então, Deus fez isso. E Ele continua fazendo nos nossos dias. Bom, aí nós falamos aqui, no capítulo 14, né, também, sobre a luta, né, dos 4 reis contra 5. Melquisedeque, que abençoa Abrão. Até ter o Luiz escutou essa aula, né? Que ele citou lá essa frasezinha aí, né? Que em terra que Melquisedeque está, Abraão só paga o dízimo, né? Em terra que Melquisedeque... Mano, isso aí. Em terra que Melquisedeque está, Abraão só tem que dar o dízimo. Então ele não é ninguém, ele é só dizimista ali, ele tem que pagar o pedágio lá para Melquisedeque. Então, Melquisedeque, que comentamos na aula, não é? É uma figura de Cristo, né? Porque Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém. Então, você não tem aí a origem sacerdotal de Melquisedeque. Assim como Cristo também, não é? Então, não há uma origem. Então, isso tudo, ele é um símbolo, não é? Ele é uma tipologia clara do ministério de Jesus como rei e ao mesmo tempo sacerdote. E o capítulo 15, né, falou-se aí sobre a aliança. Então, a aliança que Deus faz com Abraão, uma aliança linda, onde
no versículo 17, que é o texto base, não é, desse capítulo 17, ou capítulo 15, né? Ele fala dessa aliança, quando ele passa ao meio daqueles dois animais, e Abraão está o quê? Dormindo, né? E aí Deus vai lá e sela um acordo. E o acordo era um acordo que dizia assim: Abraão, eu, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13, fecha, né, esse parêntese dessa referência, né? Depois você olha lá, ele jurou por si mesmo. Então ele faz um link, o autor de Hebreus, com esse texto aqui. Ele faz um link. Ou seja, ele diz assim: olha, Abraão, aquilo que tu não pode fazer, eu faço por essa aliança. Então ele sela esse acordo com o povo de Abraão, o Abraão e a sua descendência. Então até hoje há uma bênção, há um acordo estabelecido de Deus com o povo de Israel que descende de Abraão. Por isso a bênção de Deus sobre aquele povo. Por isso esse povo não é exterminado. Por isso as guerras acontecem, mas o povo de Israel está de pé. Por isso Israel vence as guerras. Por quê? Há uma aliança que foi feita a Abraão, de que ele estaria com aquele povo. Então é nítido isso. Bom, depois vocês dão uma olhada lá na aula, que eu acho que é interessante. A origem dos árabes ismaelitas. Aí tem lá o capítulo 16, que fala sobre a origem aí. Irmãos, eu confesso que esse capítulo 16 dá uma vontade de pregar, irmão. Qualquer dia desse, é porque ainda não tive a oportunidade. O pastor, ele tá com a questão da temática, não é? Mas esse é um texto que, como fala o meu coração, né? Quando a gente olha para Agar, Sara e Abraão, né? 3 personagens principais aqui nesse capítulo 16, e Ismael, né, que vai nascer. Então, na verdade são 4 aqui, né? Abraão, Sara, Agar e Ismael que vai nascer. E tem um anjo do Senhor também, né, que aparece a Agar no meio da história. Então, vejam, o capítulo 16, quando fala do nascimento de Ismael, diz que Sara tinha uma serva egípcia, né, cujo nome era Agar. E aí ela conseguiu ver em Agar algo diferente, não somente uma figura do lar, né? Ela observou o seu problema, Sara, e ela olhou assim: eu tenho impossibilidade de gerar, mas a minha serva. E aí é interessante a gente pegar essa palavra serva, e no original é mais escancarado. Serva não. Serva, a gente quando olha para serva, é aqueles serviços gerais, é aquela pessoa que vai te dar uma assistência, é aquela pessoa que vai te dar algum apoio em alguma área, né, dentro da sua casa, um obreiro, uma obra para ser feita, ou uma secretária do lar, não é, uma pessoa para te ajudar na limpeza de casa. Só que aqui não se trata desse servo, ele está falando de escravo. Então Agar era uma escrava. E quando se lê escrava, leia-se, era um objeto. Então Agar era como se fosse um objeto, uma vassoura, era como se fosse uma cama, era um ativo, era algo. Era algo. Então, ela conseguiu, Sara, conseguiu observar algo a mais em Agar. Ela olhou para Agar e não viu somente alguém que sabia fazer um bolo gostoso, alguém que sabia fazer uma faxina muito boa, mas ela olhou com um olhar especial. E aí, quando ela olha com um olhar especial para Agar, ela disse assim: Agar, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo gerar. E você vai gerar por mim. Então você vai dar frutos por mim. Você vai gerar algo que eu não posso. Eu até posso, mas
em outro momento Deus tinha algo reservado para ela, mas Sara passa para Agar, falou, é contigo, Agar, é contigo. E Agar, então, né, com a anuência da sua dona, vamos dizer assim, ela teve relações com Abraão com consentimento de Sara. Sara autorizou, né? E aí vai lá, Agar fica grávida. E aí interessante, ó, Agar começa a crescer, né? Não era mais aquela que fazia uma boa faxina, não era mais aquela que fazia um bolo adequado, ela não mais se preocupava como se preocupava antes de ter um filho gerado em seu ventre. E ela passa a desprezar a Sara. Olha, irmãos, você está compreendendo que muitas vezes esse é como se é a história de muitos, não é? E quem sabe um dia foi uma história que foi a sua, não é? E que Deus nos guarde que isso não se perpetue mais na nossa vida, né? Deus olhou algo diferente em mim e em você, irmão. Ele olhou e nos dotou de talento. Cada um tem um talento, cada um tem um jeito, algo que Deus te deu. Ele gerou isso em nós. Olha que coisa linda, irmão. Deus gerou isso. E a gente está gerando isso dentro da gente. Mas isso que está aqui dentro, irmãos, dentro da gente, o nosso dom, o nosso talento que Deus gerou, não é nosso. É dele. Porque tudo vem dele. Porque tudo tem a ver com ele, né? Oh, glória. E aí, ó, Deus, ele ficou triste porque quando a gente quer usar o talento para o nosso próprio vanglória, às vezes a gente faz isso com Deus. A gente começa a desprezar as coisas de Deus. A gente começa a levar em banho-maria as coisas de Deus. Não, irmão. Em nome de Jesus, não. Que possamos ser abundantes. Carregamos a promessa de Deus dentro de nós. Carregamos um dom que é dele. Ele me deu para servir a ele próprio. Ah, irmão, mas a história de muitos, irmãos, é aquela história de soberba, de orgulho. É usar o talento para si próprio. Foi o que aconteceu com Agar. Irmão, nem sei que horas são, irmão, mas eu preciso completar isso. É 9h37, irmão, já passei do horário, mas eu vou completar aqui. Em nome de Jesus, irmão, viu? Aí veja bem, o texto diz que por ela começar a desprezar sua senhora, aí o que acontece? Sara começa a afligir ela, começa a humilhar ela, começa a encrespar com ela, ao ponto que ela disse assim, quer saber? H pega e toma uma decisão, vou fugir, vou embora, não vou ficar mais aqui não. E ela mete o pé, irmãos, ela sai da casa de Abraão. Mas fora da casa de Abraão, ela é só uma mãe solteira. Ela não é mais a detentora olha, eu estou carregando o príncipe do meu Senhor, eu estou carregando o filho do meu Senhor. Então, eu sou alguém aqui, né? Mas fora da presença, fora da casa de Abraão, não é ninguém. Fora da presença de Deus, a pessoa que sai da presença de Deus com um talento, ela passa a ser ninguém. Ela passa a ser uma foragida. Foi o que aconteceu com Agar. Aí, pra gente completar aqui, irmão, porque esse texto aqui, oh meu Deus, é maravilhoso. Mas o texto fala que o anjo se apresenta a ela. E é interessante que o anjo vai de voadora em Agar, né? Tem gente que quando sai da presença de Deus acha que as pessoas têm que ir assim, meu queridinho, minha queridinha, volta para casa do pai, volta. Não, o que o anjo falou? Agar, escrava
ou serva de Sara. O anjo já coloca ela no lugar dela. Fala só, Agar, tu é escrava, tu tá saindo da presença da tua senhora, por quê? Volta e humilha-te perante ela. Volta e você precisa se humilhar. É de cabecinha baixinha, vai se humilhar, vai se abaixar, vai escutar o sermão, vai ouvir. Quando você fizer isso, tem um prêmio para quem se humilha. Tem um prêmio para quem se abaixa. E aí qual foi o prêmio que o anjo falou para ela? Lá no versículo 10 do capítulo 16. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Ó, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E é isso. Deus dá um nome para ela. Ó, o nome dele vai ser Ismael. Guarda isso. Guarda, o nome dele vai ser Ismael. Ela não podia dar o nome para o seu próprio filho, porque o filho não era dela, o filho era de Abraão. E aí o que vai acontecer? No dia da apresentação, Abraão vai lá, tem cara de Ismael. Vou colocar o nome de Ismael. Ismael tá aqui. E eu quero crer que Agar lá no seu íntimo falou assim: Deus é fiel. Ele prometeu. E a promessa foi que o nome dele seria Ismael. Tá aí Ismael. Então, só para sintetizar esse capítulo 16. Então, vale a pena, irmão, a gente pagar o preço e servir ao Senhor, servir a noiva do Senhor, né, com os talentos e os dons que são gerados por Ele dentro de nós. Os talentos não são nossos, os talentos pertencem a Ele. Amém, irmão? Quem está vivo aí dá glória. Maravilha. Vamos orar então, meu povo. Amém, modão. Olha, eu tô sentindo a presença dele aqui, irmão. Coisa linda, né, irmão? Ah, Deus é bom demais. Deus é bom, irmão. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela vida dos teus filhos que aqui se encontram. Jesus, como é bom poder sentir a tua presença, Senhor, em uma aula. Como é bom poder desfrutar desse ambiente em que o Senhor fica à vontade para falar conosco, Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida do Luciano. Senhor, abençoe o teu filho, Senhor. Faça-o prosperar, Senhor, nas suas empreitadas, Senhor, naquilo que ele tem colocado aos teus pés, Senhor. Guarda, Senhor, os seus passos, assim como Luiz, Pai amado. Deus, abençoe, Senhor, esta casa, Senhor. Ó Deus, o Luiz, a Isa, que são bênçãos, Senhor amado, para mim, Senhor, e para a nossa igreja. Faça o Senhor prosperar em todo o tempo, em todas as suas situações que eles têm se apresentado a Ti, Pai. Senhor, ao irmão Adão, Senhor, ó Deus, nós Te louvamos pela vida do Teu filho. Senhor, guarda, conserve a sua saúde, assim como o Senhor já tem, Senhor amado, dado a recuperação a ele, Pai. Obrigado, Jesus, por essa aula, obrigado por essa escola, Senhor. Obrigado, Senhor, por vidas que ainda serão alimentadas, Senhor. Quiçá, Deus amado, quem sabe, ó Deus, por algum desses irmãos que aqui estão, a qual, Senhor, Tu vais levantar como professores, Senhor, no futuro dessa escola, Pai. Para a glória e para a honra do Teu nome nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as santas e divinas consolações de Seu Espírito, seja com cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.